Olá, gente! Que alegria! Estamos voltando e começando mais o nosso Pode Ver, o nosso podcast. É um prazer muito grande estar com você. Eu sou Abimael Bulhões, sou palestrante, sou músico e neste dia nós estamos com o nosso podcast muito bom, muito bacana. Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, que você possa compartilhar esse vídeo e nos ajudar no nosso projeto. E eu costumo dizer que ver é sentir, entender e transformar. Aqui a gente aborda a vida com soluções práticas e ver o mundo de uma forma legal, aprendendo e vivendo, né, o dia a dia. E a gente, nesse dia, nós estamos com um podcast bem legal. Eu quero também agradecer ao meu amigo César Sales pela oportunidade aqui de usar o seu espaço. E neste dia, eu estou muito feliz. Estou recebendo uma pessoa aqui, muito gente boa, minha amiga. Não é porque ela é minha amiga, não, mas é uma pessoa muito competente. Bom dia, Jaque Pinheiro. É um prazer recebê-la aqui. Tudo bem? Bom dia, Mel. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Que bom, Jaque. Já que ela é uma pessoa envolvida na sociedade, porque ela é conselheira tutelar, né? E aí, Jaque? Jaque começou... Eu conheci Jaque quando ela tinha 14 anos, né? A gente é da mesma igreja, compartilhamos muita coisa juntas. Eu acho que eu sempre digo, Jaque, que a gente aprendeu muita coisa na igreja. A igreja nos ensinou muita coisa, né? A gente poder Sim, caminhar, a gente poder chegar ao que a gente sabe. Eu acho que a igreja foi muito importante. Você acha isso? sim. É tanto que eu era muito tímida, né? Aham. E a igreja, ela me ajudou a conversar com o público, né? Conversar Sim, diante das programações. sim. Me ajudou muito. Aham. E organizar retiro, acampamento. Era E fazer a parte aí, das programações, da diretoria, na mobilização. legal, legal. Era muito bom. Já que a gente vai hoje abordar um tema muito bacana, mas assim, um tema muito difícil para a sociedade, porque eu acho que ainda tem muito tabu, né? A questão é, da questão da criança e do adolescente. Como é que você começou? Quando você começou a primeira vez que você foi conselheira, se candidatou, naquela época você tinha essa noção do que você ia fazer, do que você ia viver esse tempo todo que você tem? Quantos anos você já tem como conselheira tutelar? Eu estou no terceiro mandato, 10 anos. Uhum, 10 10 aninhos. anos de conselho. E aí, o primeiro, quando você se candidatou a primeira vez, você tinha essa noção do que era conselho tutelar ou você foi se envolvendo nisso ao decorrer do tempo? Eu fui me envolvendo ao decorrer do tempo, né? Na verdade, eu quando entrei no conselho, eu não sabia nada, Uhum, né? Inclusive, antes de 2016, eu já tinha me candidatado, que era naquela época que as lideranças religiosas indicavam o conselheiro, uhum. né? Eu e mais duas pessoas lá da igreja, a gente se candidatou, eu fiz a prova, não estudei nada. Aí, quando foi para a eleição, eu não passei para ir para o processo de escolha. Uhum. Aí, em 2016, eu dei entrada no conselho, também foi uma surpresa, na verdade, para mim. Por quê? Porque quando abriu as inscrições do conselho, eu não ia me inscrever. Uhum. Adriano, que é meu esposo, no último dia, quando abriu logo as inscrições, ele falou: Ó, abriu a inscrição do conselho, por que tu não se inscreve? Uhum. Né? Tava desempregada, por que tu não se inscreve? Eu falei: não, vou me inscrever, não. Aí prorrogou. Aí na última prorrogação, que foi os últimos dias de inscrições, aí eu me inscrevi. E essa questão aí, como essa a questão, o desemprego e tal, muita gente até se candidata para um cargo desse Sim. para uma opção de trabalho, mas isso aí é muito mais, né, Jaque, de que trabalho, muito mais. É muito além de que um simples estar desempregado, né? Uhum, Porque, na verdade, quando eu entrei, eu não sabia de nada. uhum, Né? Eu entrei e fui de acordo com o que o conselho já vinha trabalhando. E o meu primeiro ano de mandato e o segundo foram muito difíceis para mim. Algumas vezes pensei até em desistir de estar dentro do conselho por conta do que e, estava acontecendo, né? uhum. E o índice é muito grande de pessoas que também desistem, né, assim, no primeiro mandato, né, não Muito, conseguem a pressão, que a pressão, já que a pressão é muito grande, não é verdade? é muito.
tanto psicológica, né, como diante das demandas. São muitos casos de violação de direito e que nem todos, quem participa do processo está preparado para enfrentar. Né? Infelizmente, a gente vive em uma sociedade com muitas distorções referente ao conceito tutelar. E a não valorização também. Isso tem levado muitos conselheiros a desistir no primeiro mandato, termina o mandato, não querem mais o segundo, por conta disso, porque não é fácil. O conselheiro tutelar, na verdade, é um guardião dos direitos da criança e do adolescente, correto? Sim, sim. O conselheiro tutelar não tem poderes vamos dizer, de prisão, de nada disso. Não. Inclusive, quando a gente vai nas escolas, a gente pergunta, né? Quando está conversando com os adolescentes, com criança, o que é que você já ouviu falar do conselho? O conselho vai me prender. Não, o conselho não prende ninguém. O conselho atende às demandas, delibera em colegiado e faz encaminhamentos a quem compete fazer o serviço. Para as autoridades competentes. Isso. Ministério Público, Justiça, isso. Correto? Assistência Social, Educação, Delegacia de Ubatã. Certo. Todos os órgãos, né? Proteção. Já que essa questão da... Vamos botar um tema, a questão da pedofilia, né? A gente tem... O Brasil é um país que tem sofrido muito isso. A gente vê também a questão da internet. Como você orientaria um pai? Como que os pais têm acompanhado os filhos na questão do celular? A gente está vendo muito problema com adolescentes vindo para encontrar namorado, para encontrar alguém e some, é sequestrado, ou não volta. É muito mais, né? Adolescentes novos que os pais não sabem. O que os pais precisam fazer para acompanhar, para ter cuidado com esse avanço da tecnologia? O primeiro passo, assim, quanto às demandas que a gente atende no conselho e o quanto a gente vivencia, né, diante dos casos, é conversar, dialogar com seus filhos dentro de casa e fazer esse monitoramento. Muitas crianças e adolescentes têm celular dentro de casa, mas não é feito esse monitoramento pelos pais ou responsáveis, né? Deixa criança e adolescente ali, porque, por exemplo, a criança está ali brincando, um jogo online, infantil, mas existem várias telas ali do lado que ela pode clicar, né, e desencadear para outras plataformas. Sim. Então, o monitoramento dessa criança com esse celular, desse adolescente, a conversar, a dialogar sobre os perigos da rede social. Hoje a gente tem aí o ECA Digital, né? Hoje a gente não tem só o físico, mas tem aí o ECA Digital, que protege crianças e adolescentes nas plataformas das redes sociais, né? Na internet, nos jogos online. Então, hoje existe uma proteção maior dentro do digital. Então, é importante esse diálogo, né? Conversar com seus filhos, conversar com seus sobrinhos, conversar com qualquer criança sobre a questão da proteção no meio das plataformas digitais. O digital é perigoso, né? Muito. Tem que se saber usar. Eu acho que os pais, né, os familiares têm que estar mais atentos em relação a com quem os filhos conversam, né? Sim. E as violências, elas estão também na rede social, né? Muitas crianças são abusadas sexualmente pela rede social. Porque o abuso sexual não é só o toque, né? Não é só o toque. Acontece também na rede social, quando quem está lá do outro lado, que não é o pedófilo, muitas das vezes, né? É uma pessoa que quer fazer essa violência. Porque a gente precisa entender o que é o abusador sexual, né? O que comete a violência sexual e o pedófilo. O pedófilo é aquele que existe um laudo constando que ele é pedófilo. Porque muitas vezes confunde, né? Então, uma diferença do abusador e do pedófilo. Existe muita diferença entre ambos, né? E essa questão do abuso também é uma questão muito séria, porque eu tenho acompanhado, eu gosto de acompanhar essa questão de noticiários e aí de abusos que ocorrem dentro da própria casa. Sim. Né? A gente vê, por exemplo, mães às vezes confrontada e defende o abusador, dizendo que o filho está mentindo, essas questões. Sim. Como é que a orientação que você... Por que acontece isso, Jaque? Por que os pais, eles às vezes acreditam num abusador, mas não acreditam no filho? O que acontece? Porque muitas das vezes a criança, quando ela fala, a fala dela ela não é validada, né? Inclusive nas orientações que a gente faz dentro do conselho e fora também em palestras, nas minhas falas eu sempre falo, acreditem na criança.
Porque muitas das vezes, quando a criança ela fala, ela não está aguentando mais, né? Para falar que... Porque geralmente, como você falou aí, muitos casos acontecem dentro da própria casa, que é o espaço que deveria haver proteção, e muitas vezes não há, né? Esse abuso ele nunca vai acontecer, os maiores casos que tem é de pessoas bem próximas à criança. Sim. Porque ele vai conseguir a confiança daquela criança, para depois acontecer a violência, né? Então, geralmente, é pessoas bem próximas a essa criança que acontecem os abusos sexuais. Ele consegue se aproximar da criança. Sim. E muitas vezes a criança ela não tem aquela noção do abuso, já. Muitos não têm. Eu estou fazendo agora, né, uma especialização com Liliane Rocha, que é sobre isso mesmo, porque eu quero começar a trabalhar com sexualidade infantil, né, a educação sexual. Porque muitas vezes é um tabu para a sociedade, para mães, papais, falar sobre sexualidade. E a sexualidade protege a criança. Porque a criança ela vai conhecer o seu corpo, vai tentar identificar aquele toque que não é carinho, né? Saber diferenciar o que é malícia e o que é carinho. Então, a educação sexual é muito importante. Tanto que a educação sexual ela começa desde o ventre da mãe. É um tabu. Né? Desde que a criança está ali no ventre da mãe, começa a sexualidade. Então, sim. Não, pode continuar. Então, assim, existe um tabu muito forte ainda, né? Quando se fala em educação sexual. Mas não existe... tem que haver a prevenção. Então, a sexualidade, os pais ali orientando, a questão do toque, a questão da troca, até a troca de fralda de um bebê, em meio a pessoas ali ao redor. Precisa trocar aquele bebê sem que tenha pessoas ali por perto. Ali já começa a sexualidade da criança, já começa a educação sexual daquela criança, né? Desde bebê. Eu acho que os pais é essencial, né? É crucial para a questão da conscientização mesmo, né? Sim, eu fico analisando, claro que tem bem diferente o tempo de hoje, mas eu acredito que ainda existe a mesma coisa. Por exemplo, eu fui ouvir falar sobre sexualidade quando eu estava ficando adolescente na igreja, ou seja, a orientação na igreja. Em casa era um tabu. Qualquer coisinha que a gente falava, olha menino, a boca. Né? Então assim, eu acho que os pais, eles devem ter essa orientação ao filho desde o início, né? Pode falar. É isso, porque muitas das vezes a criança, ela vai começar a aprender isso na escola. Ela tem que aprender isso em casa, né? A depender da idade, cada idade é uma forma de falar com a criança sobre essa prevenção, né? Tem as faixas etárias de idade. Você não vai falar de determinado assunto que você vai falar para um adolescente de 15 anos, para uma criança de 5 anos. Tem a metodologia para falar com essa criança sobre a questão da prevenção do seu corpo, se alguém tocar no seu corpo, a quem falar, né, a chamar um responsável, a conversar com o pai, com a mãe. Então, é desde criança. Então, tem a metodologia para cada faixa etária de idade. Porque eu acho que muitos pais pensam que falando com... Vai incentivar isso. Vai incentivar, mas eu acho que não. Vai conscientizar, vai fazer com que a criança e o adolescente se defenda. Vai estar prevenindo a violação. Né? Hoje a gente recebe muitos casos também, porque você está aqui, né, referente ao conselho, que não tem como estar sob o conselho. A gente recebe muitos casos, por exemplo, de agressão física. E muitas dessas crianças que são agredidas fisicamente, elas não têm confiança para falar sobre um abuso sexual, por exemplo. Por quê? Porque se ela falar, ela vai ser agredida em casa. Se ela é agredida por qualquer coisa, como é que uma criança chega para o pai ou para a mãe, para o responsável, e fala... essa pessoa mexeu nas minhas partes íntimas, tocou nas minhas partes íntimas. Ela não vai falar. Então, essa criança, ela precisa estar segura, né? Que a base ali familiar, que ali vai acontecer a prevenção, vai acontecer o diálogo com aquela criança, para que aquela criança saiba se proteger quando acontecer algo de errado com ela. Né? É a base, a família é a base. Com certeza. E, Jaque, parece que as pessoas acham assim, que nunca vai acontecer isso na nossa casa ou na casa de alguém que possa ter um abusador, né? Eu acho que a sociedade tem que estar preparada para isso,
Você concorda comigo? Sim, sim, concordo. Concordo. Inclusive, a gente acha que isso acontece nas redes sociais, né? Uhum. Ah, tal matéria, uma criança foi assassinada por isso e isso. Mas acontece o Batã, Uhum. né? Casos que acontecem fora, acontece aqui. É porque a gente não pode, a gente pode citar o número de casos, né? Que são as estatísticas. Certo. Mas a gente não pode citar endereço, rua, criança, não. Uhum. Mas acontece. Jaque, hoje, qual o maior desafio que você compartilha ou que você acha que... Porque a gente fala só de abuso, de pedofilia, não, mas qual o maior desafio hoje da nossa sociedade? Qual é a maior dificuldade que você vê hoje com a criança e com o adolescente para a questão de melhoria do poder público, do poder da escola, ou da igreja, ou da nossa sociedade? Qual a maior fragilidade que você tem hoje, que você enfrenta hoje nessa questão de adolescentes? É droga? É o que? Violência? O que você acha que mais pesa hoje para vocês? Mais que vocês, a demanda de vocês hoje? Teve um mês que os casos excederam muito, que foi a questão que eu falei há pouco, que foi a violência física. Uhum. A violência física é uma grande demanda do Conselho Tutelar. Certo. Porque esses pais vieram de um histórico familiar também de agressões, Uhum. né? Muitas das vezes essa família está em vulnerabilidade, o pai está desempregado, a mãe está desempregada, Certo. o pai chega muitas das vezes do trabalho cansado, a mãe chega cansada, muitas vezes não tem essa paciência e geralmente hoje a gente vê que a cultura da agressão física é muito grande. Uhum. Né? Criança, a gente vê criança pequenininha, de 1 ano, 2 anos, recebendo tapas, beliscões. Na verdade, essa temática eu sou um pouco mal vista, né? Porque eu discordo totalmente de qualquer correção com castigo físico referente à criança e adolescente. A gente vê aí nos memes do Instagram, agredir um idoso é crime, agredir a mulher é crime. Mas e por que agredir a criança é educação? Uhum. Né? Então, assim, acho que o maior desafio hoje, dentro do conselho, dentro do que eu vejo dentro da comunidade, é a questão da agressão física. Nossa. Agressão física. E você fala isso, um dia desse eu vi uma reportagem de um cidadão, missionário, lá em Santa Catarina, que estava agredindo os filhos, não sei se você viu. Agredindo os filhos mesmo, agredindo. A gente tem um índice muito alto mesmo nos últimos dias, né, essa semana, um caso, acho que foi em São Paulo, se eu não estou enganado, de um pai que matou duas crianças por ciúme da mãe. Sim, sim. Uma criança de 3 anos, né? Foi 2 meninas, né? Duas meninas. Duas crianças. De 3 e de 5. Então, o que é que leva um pai a fazer uma atrocidade dessa já? O que você acha que... É muito complicado, viu, El? Porque, assim, nesse caso especificamente, segundo os relatos, foi por conta da separação, né? Ela se relacionou com outra pessoa mas a parte vulnerável sempre vai ser a criança, né? A gente está vendo muitos casos aí de morte de crianças, onde essas crianças são mortas por vingança, porque de uma separação, por vingança porque ele não quis o que a mãe não fez o que ele quis. Então, assim, a gente vê muitos relatos referentes a isso, né? A alienação parental tem crescido muito, né, diante dos fatos que a gente vem vendo aí. É muito complicado. E tem crescido, né? O que você pode dizer para a sociedade? O que a sociedade pode ajudar hoje a... Porque, assim, o conselho, é como você falou, a cultura é como se o conselho tutelar fosse polícia. Sim. Né? Na cabeça do ser humano, o conselho tutelar vai fazer tudo. Mas o que a sociedade pode contribuir para que nossos adolescentes, proteger os nossos adolescentes, as nossas crianças? O que a sociedade pode fazer para contribuir? Antes de responder essa pergunta, quando eu entrei no conselho, a farda do conselho tinha um nome bem grande assim nas costas, né? Conselho Tutelar de Ubatã. Aí um dia eu fui pro conselho, na rua, fui pro conselho, quando chega, passou 3 crianças. Quando elas me viram, elas correram, com medo.
E nisso, de lá para cá, a gente tem, o Conselho Tutelar de Batalha, a gente tem desmistificado o que de fato é o papel do Conselho. Né? A sociedade, nós somos os olhos da sociedade. E o Conselho Tutelar não está para amedrontar a sociedade, não está para amedrontar a criança ou adolescente. A gente age quando o direito dessa criança é violado ou ameaçado. Então, a sociedade ela precisa estar atenta a essas violações. Um exemplo, como eu falei aqui, a questão da agressão física, um exemplo, se um vizinho vê uma criança sendo agredida, ele não vai comunicar aos órgãos competentes. Porque para ele aquilo ali é normal. Você já teve momentos de vamos dizer assim, de alegria de ver uma criança abandonada e você encontrar ela amparada, bem vestida, bem alimentada, bem amada. Já aconteceu isso com você, Já, né? vários casos. Vários casos. Que bom, que bom. Então, a sua vida no dia a dia é uma vida... Vocês também correm risco, né? Vocês também correm risco. A gente corre risco diante dos casos que a gente caminha, né? Uhum. Muitos casos que a gente caminha de abuso sexual, de agressão física. Tem muitos responsáveis que não gostam desses encaminhamentos, só o Ministério Público. Mas o Conselho, se a gente atender uma situação de supostos crimes e não encaminhar para o Ministério Público, a gente responde por omissão. Então, quem vai investigar esse suposto crime, se de fato aconteceu e se é verdade, é o Ministério Público e delegacias. Não é o Conselho Tutelar, né? A gente atende a demanda e encaminha. E monitora para ver se está sendo executado as medidas que o Conselho aplicou. Você é vice... você falou bem, aqui a gente está em um podcast, né? Todo mundo está nos acompanhando em vários lugares. Jaque Pinheiro é conselheira tutelar na cidade de Ubatã, Bahia. Ela também é vice-presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares da Bahia, correto? Sim, sim. A função de vocês é melhorar, estar se reciclando? Como é que... O que é que vocês... Qual é a função dessa associação? A Associação de Conselheiros é fortalecer os conselheiros tutelares em toda a Bahia. Né? A Acteba tem seus membros dentro do SECA, que é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. O Conselho a Acteba está dentro do Comitê de Orfandade de Criança e Adolescente, crianças que são órfãs de pai e mãe. A Acteba hoje ela está dentro do Fórum Nacional de Conselheiros do Brasil. Então nós participamos de vários comitês, porque esse espaço é importante para fortalecimento dos conselheiros tutelares dentro de seus municípios, a questão da valorização, questão salarial, estrutura, né, saúde mental dos conselheiros. E também, em outra ponta, a gente está também ali para fortalecer a questão dos direitos da criança e do adolescente, dentro dessas garantias da criança e do adolescente também. Muito bacana, muito bacana. Não só envolve os conselheiros, envolve também ali a demanda dos conselheiros no seu dia a dia. Como o sistema de justiça, saber as atribuições do conselho, né? A Acteba sempre está ali presente nesses comitês. Ótimo. Já que a questão, nós temos muito adolescente sem estudar, nós temos muito adolescente usando droga, nós temos muito adolescente, como você falou, sendo violentado, sendo abusado. O que a sociedade, por exemplo, você acha que isso ia melhorar se a gente tivesse mais projetos sociais, mais envolvimento do poder público, da sociedade, no sentido de trazer dinâmicas, tirar essa criança da rua, tirar a criança da droga? O que você pensa em relação a isso? Eu acho que dá para melhorar. O que a gente pode fazer para melhorar? O que instituição de trabalho, o que você sugeriria hoje, se você pudesse conversar com um prefeito e dizer assim, o que você pode trazer de melhor para essa criança sair da droga, por exemplo, da rua? É isso. Hoje aqui em Ubatã a gente tem várias políticas públicas, né? Dentro do município. A gente tem o karatê, a gente tem a canoagem, a gente tem vários, né? A gente tem várias políticas públicas. Hoje, dentro das demandas que eu vejo, é questão de renda. Né? Muitos adolescentes, eles querem trabalhar. Mas diante da lei, por exemplo, a partir antes de 14 anos, ele não pode ter acesso ao trabalho. Só a partir dos 14 como jovem aprendiz.
né? Tem ali a carteira assinada a partir de 16, todos os seus direitos trabalhistas. Uhum. O que eu vejo hoje em Ubatã, que eu falo, né, onde a cidade onde a gente vive, é essa questão do emprego. Porque muitas das vezes existe uma política pública, mas aquele adolescente, aquela criança não recebe uma renda mensal. Muitas vezes essa criança está dentro do trabalho infantil por falta de renda, né, dentro de casa. E ele quer trabalhar, quer ter o primeiro emprego, mas não tem oportunidades. Quer se sustentar, comprar as coisinhas dele. Sim. Né? Alguns comércios daqui eu vejo, né, adolescentes trabalhando, tendo seus direitos garantidos, mas a gente precisa de ser mais ampliado. A gente precisa, na verdade, de um jovem aprendiz, né, dentro do município. Eu acho que é bem importante. A cultura, o esporte, né? Sim. Tira realmente. Você mencionou bem, nós temos aqui vários competidores na canoagem, no karatê, né? Isso. Então, reconhecido mundialmente, né? Muito reconhecido mundialmente. Acho que quanto mais a gente tiver na nossa sociedade meios de coisas que vai trazer benefício social, né? Cidadania para esses adolescentes, acho que eles vão. Nós temos aí, por exemplo, muito adolescente que toca em fanfarras, né? Eu acho que é muito importante o poder público, a igreja. Quando eu falo igreja, eu falo porque a igreja também é uma rede de proteção. É uma instituição. É a rede de proteção. Né? E indo para o campo religioso, Jesus ele defendeu a questão da ação. Ele foi um grande influenciador de benefícios, de tirar as pessoas. Ele deu pão para as pessoas. Ele cuidou das pessoas. Então, eu acho que a igreja, o poder público, a sociedade tem que cuidar dos adolescentes, né? Tirar essa criançada da rua, né? De tirar do espaço vazio que não tem o que fazer. E esse espaço, eles às vezes se ocupam com o quê? Com droga, com coisas, né? Prostituição. Nós temos no nosso país muita criança, né? Já que também em alguns lugares do Brasil se prostituindo, vendendo corpo para se sustentar. Porque eu falo que a gente vê algumas reportagens, né? Então, assim, é muito triste isso. Sim, que é a exploração sexual, né? Quando o adolescente, ele vende o próprio corpo, ele está sendo explorado sexualmente. Então, ali, por que acontece isso muitas das vezes? Por conta da vulnerabilidade. Né? Aquele adolescente não tem, muitas das vezes, um alimento ali em casa. E infelizmente, se envolve na exploração sexual, né? E geralmente, muitos adultos exploram essas crianças e esses adolescentes. A evasão escolar mesmo, quando a gente estava falando sobre a evasão escolar, muitas das vezes esse adolescente, ele vai trabalhar, ele vai para o trabalho infantil, ele não vai para a escola. Né? A gente recebe casos direto, que adolescentes estão na zona rural trabalhando, aí começa as faltas quando a rede vai ver, ou diante dos atendimentos, a gente percebe que aquele adolescente é o trabalho que está atrapalhando a escola. Né? Nós temos esses desafios aí de... Muito. E a comunidade, ela precisa se envolver na proteção de crianças e adolescentes. Porque, né, transfere a responsabilidade muitas das vezes para os órgãos, para o conselho tutelar, para o CREAS, para a social, para a educação, para o município. E a gente, enquanto comunidade, a gente precisa se envolver nessa proteção também. Dentro das leis, a Constituição Federal, o artigo 227, ele diz que a sociedade ela é responsável. Né? Vários artigos que a gente vê de responsabilidade. A comunidade ela precisa ser responsável também por criança e adolescente. A comunidade precisa proteger essa criança e adolescente. E muitas das vezes não acontece isso. Falam assim, né? Da porta para dentro, da porta para fora, o problema é deles. Não, o problema é nosso. Se a comunidade se envolvesse mais no que está acontecendo, um exemplo, em Ubatã, não teria tanta violação de direito. Porque a prevenção ela precisa ser maior do que a violação de direito. Né? Eu estava falando assim sobre... Eu falo muito sobre igreja porque a gente vive, né? Pelo menos sou cristão, faço parte de uma comunidade. E, por exemplo, na nossa época, a gente, claro que a vida era mais... Ou seja, é muito diferente de 30 anos atrás, né? O tempo e tal. Mas a gente se ocupava muito com coisas legais, né? Com gincanas, com... Eu acho que ainda há... Tem que haver dinâmica. Brincadeira de rua. Né?
envolver as crianças, ensinar as crianças. A igreja não só é um lugar de religião, ou seja, a igreja é um lugar de cidadania, né? Ela pode ensinar a criança a ser melhor, ela pode ensinar um esporte, ela pode ensinar, e ela pode ensinar através de Jesus, mas ela pode ensinar também uma criança a ser uma pessoa, né, envolvida na sociedade, já crescer envolvida e ser cidadão, né? Eu acho que é por aí, né? É isso, a igreja ela precisa estar envolvida não só dentro ali do espaço entre quatro paredes, ela precisa sair dentro da comunidade, Sim, né, para os territórios, sim. para saber identificar ali, muitas das vezes tem uma criança ali, muitas das vezes uma família que precisa de ajuda, precisa de uma cesta básica, que precisa ter acesso a um corte de cabelo, precisa ter acesso a vários serviços sociais. Então a igreja ela precisa participar, né? Precisa participar dentro dessa comunidade, não é só entre quatro paredes. Hoje eu vejo eu tenho uma visão hoje de igreja é mais ampla, né? Não é ali focada dentro do templo. A igreja ela precisa sair. Tem igrejas, um exemplo, eu não falo nenhum Batã, assim, é do que a gente ouve, e tem igrejas que não sabem nem o que está acontecendo aí no seu território, né? Nem o vizinho que está ali de junto da igreja não sabe. Então a igreja ela precisa se envolver mais, abrir mais as portas, né? Sim. Para a comunidade. Isso, exatamente. Que o tempo. Porque as portas, porque quando a gente fala portas abertas, não é só a porta para a comunidade entrar e assistir, prestar um culto, estar ali cultuando a Deus. É abrir as portas para a comunidade. Sim. Né? Ensinando a sociedade, abençoando a sociedade. Sim, e né? trabalhando temas de prevenção. Exatamente, né? Conscientizando. Sim. Acho que um adolescente chega na igreja ali e tiver um curso para ele aprender a fazer maquiagem, né? Sim, sim. A gente está falando de igreja, né? Mas a gente pode falar o poder público. Eu acho hoje que nossas autoridades, nossos políticos, eles ainda estão longe da visão verdadeira de reciclar, de ensinar, o poder público prefere pagar um Bolsa Família de que preparar um adolescente, um jovem para ser um cidadão, ter um emprego, entendeu? É verdade. Então a gente precisa melhorar nisso, mas é muito bom já que ter você aqui e poder a gente discutir um tema tão interessante. E eu queria que você dissesse aí para a sociedade mais alguma coisa em relação a o que a sociedade pode fazer, né? Ou você tem alguma consideração, alguma coisa que a gente não colocou aqui, que é importante para a gente falar para a sociedade? Não, é isso mesmo que a gente conversou, né? A prevenção, eu bato muito nessa tecla, a gente precisa ampliar a prevenção das violações de direitos de criança e adolescente. A gente precisa ampliar, né, esse olhar enquanto comunidade, enquanto sociedade, o olhar que a gente faz para essa criança e para esse adolescente. A gente precisa conversar. Muitos adolescentes, eles não são escutados. São ouvidos, tá ouvindo ali, mas falando a questão da escuta para esse adolescente. Escutar a criança, acreditar na criança, né? Então, assim, a gente precisa abrir os nossos olhos, porque as violações elas estão cada dia mais crescendo e nós somos responsáveis por esse crescimento, né, de violação de direito. Você falou uma coisa interessante que o professor e pastor André falou há 15 dias atrás. O maior problema, acho que, da sociedade é não ouvir as pessoas. Né? Não existe uma escuta, não, de criança e adolescente. Eu acho muitos que não escutam. E muitos adolescentes só querem ser escutados. Ser escutados. É verdade. E que você vai conseguir saber o que realmente precisa, né, melhorar. Sim. A gente quer melhorar, às vezes, do nosso jeito. Não ouvindo. Isso. Não conhecendo a fragilidade deles, né? É isso, porque, um exemplo, no município, eu falo por Urubatã. No município de Batã, política pública para criança e adolescente. Quem vai ser escutado? Adultos? Não, criança e adolescente que vão ser escutados. Eles precisam ser escutados, porque eles conhecem ali o seu território, o que precisa ali de política pública para melhoria. Então, crianças e adolescentes precisam ser escutadas. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Acho que a gente aprendeu muito nesse dia, né? E que a sociedade possa aprender, se conscientizar, cuidar dos seus filhos, né? Dos seus meninos, das suas meninas,
né, conscientizando, né, por aí? Sim, sim. Amando, cuidando, protegendo, né, que a proteção é familiar, né, Jaque? Isso. A proteção, ela começa em casa, né? Uhum. É onde muitas das vezes a maioria das violações acontece, é dentro do lar, onde é o espaço que devia a criança ser protegida. Uhum. E as violações de direitos, elas acontecem, em sua maioria, dentro da residência, Uhum. né? Por pessoas que deviam proteger essa criança ou esse adolescente. Que a gente possa ser uma sociedade melhor, Sim. uma igreja melhor, um poder público melhor, para acolher, para amar, para cuidar e para proteger. É por aí? Eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que deve começar de cada um de nós. Antes da comunidade, precisa começar em cada um de nós, Isso. né? Essa mudança. A começar em Porque todos nós somos agentes transformadores. A gente precisa transformar ali ao nosso redor, né? O espaço que está ali ao nosso redor. A gente precisa ser transformadores. Uhum. Eu acredito muito nisso, que nós somos agentes transformadores. Verdade. Quando começa em mim, aí a gente vai passando e nós somos a sementinha, né? Plantando e chega à comunidade, chega à sociedade, chega em espaços maiores. Mas precisa começar de cada um de nós. Uhum. Eu quero te parabenizar. Talvez para muitos é um cargo simples, não é? É uma função muito séria, muito difícil, mas também muito prazerosa. Eu tenho certeza que você abençoa muitas crianças, defendendo, protegendo, cuidando e buscando os direitos delas. Acho que é muito importante isso. Já que foi muito bom ter você aqui nesse dia, né? Eu te agradeço de coração, viu? Sim. Volte mais vezes. Tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho, um pouquinho do meu trabalho. E eu sou apaixonada. Onde eu chego, eu falo, eu sou apaixonada pelo Conselho Tutelar, pelo que eu faço. Que bom. Cada caso, ele me incentiva a buscar mais conhecimento, porque a gente sempre tem que estar em busca de conhecimento, né? Porque as leis estão mudando constantemente. Isso é muito importante. Então, para me zelar pelo cumprimento de criança e adolescente, eu preciso estar apta a isso. Então, eu preciso estar sempre me especializando. E eu sou apaixonada pela área da infância. Ah, que bom, já. É minha paixão mesmo. É tanto que as minhas especializações, os meus cursos são tudo nessa área, né? Com certeza. São todos nessa área. Com certeza. Quando você faz com paixão, com amor, com dedicação, você faz muito melhor. Né? É verdade. Muito bacana. Valeu, Jaque, valeu mesmo. Eu quero agradecer a todos que estão conosco. Continua aí compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. É um prazer muito grande poder compartilhar coisas tão importantes para a nossa vida, para a nossa sociedade. Um grande abraço a todos e até a próxima.